Aleluia. Ah, Jesus. Boa noite, graça e paz. Estou vendo visitantes aí, seja bem-vindo, viu, meu querido, lá no final. Seja bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui. Que prazer e que honra você nos dá em cultuar junto conosco. Fique à vontade. Você está na casa de seu Deus e Pai. Já é crente? Você lá atrás, você já é crente? Você é? Não? Então seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Fique à vontade. Abra seu coração e os seus ouvidos, porque Deus vai falar especialmente com você hoje à noite. Amém? Eu creio. Não se envergonhe, senão eu vou ficar mais envergonhado que você. Amém? Fica à vontade. Se quiser se entrosar com os irmãos aí, senta junto, porque eu gosto de ler a Bíblia. E a gente vai se basear naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Que bom que você veio. Se não tivesse ninguém aqui, só você tivesse vindo, seria um grande motivo de um grande culto, de uma grande celebração. Amém? Muito obrigado pela preferência que você nos deu. Eita, obrigado, Jardel. Conhece Jardel? Cheio do Espírito Santo. Homem de Deus. Pregador das nações. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Quem tem certeza dessa felicidade? Quem sabe que o mundo não pode tirar o que não te deu? Quem tem certeza que vai morar no céu? Oh, aleluia. Quem tem gratidão todos os dias quando acorda? Diga, está falando de mim? Diga, eu sou crente. E cada dia eu melhoro. Talvez você se olhando no espelho tenha visto, como Paulo disse, o exterior se corrompendo, se estragando. Mas deixa eu dizer para você, você está ficando 1000 vezes melhor por dentro, quando você acredita no Senhor. Eu não sei se você já me viu mais novo. Se você não viu, Deus te livrou de grande tormento. Graças a Deus os anos passaram. Antigamente eu tinha uma sobrancelha só, agora tenho 2. Só para você ver como era o cuidado. Era uma coisa só, um riscão aqui. Mas graças a Deus, Deus separou e deu para entender que tem 2 olhos, não uma coisa só borrando aqui. É muito melhor, tá vendo? É por isso que eu deixo de Lucas ser pastor auxiliar, porque ele me anima com essas frases. Que bom que você veio. Eu quero dizer para você, Deus vai te fazer melhor essa noite. Se você nunca pensou em ser melhor a cada dia, a cada momento, saiba que hoje você vai ser convidado a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um crente melhor, ousado no Senhor. Amém? Você fica feliz com isso? Mas talvez o diabo possa querer te acusar e dizer, mas eles não chegaram ainda no nível que você está dizendo. Não se preocupa não, vou falar bem baixinho, o pregador também não. O pastor dessa igreja, eu conheço ele, um em cutícula comigo. Ele vacila de vez em quando. Ele tem tendências a se deixar guiar pela carne, se não for pelo Espírito. Se não for inclinar para as coisas do Espírito, ele erra, ele vacila. Ele é tendencioso, como todo ser humano, a querer puxar primeiro para o seu prato, depois para dividir. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, você pode dizer isso? Graças a Deus por Jesus Cristo na nossa vida. Ele nos dá uma visão ampla do reino. Ele nos faz pensar no outro, no próximo. Até ensinar a negar a nós mesmos para poder segui-lo. Quem já se negou em alguma coisa aqui e disse, não, Senhor, eu vou deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer agora o que o Senhor disse para me fazer? Quem já teve essa oportunidade? Quem já fez isso? Como foi que você voltou depois que você obedeceu a Deus? Menor ou melhor? Satisfeito ou insatisfeito? Com a certeza de que aquilo que você fez foi para o bem de outros. Às vezes não foi nem para seu próprio bem, mas você ficou em paz com Deus. É assim ou não é? Com a consciência leve, tranquila. E sabe, o Evangelho é a verdade, é boas notícias. Deixa eu dizer para você, até Jesus voltar, Deus vai estar olhando pelo prisma do sacrifício de Jesus, lá naquela cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus, Deus vai ver o sacrifício perfeito. Deus vai ver a mim e a você, mesmo ainda pecadores, em algumas atitudes, falhando, errando, mas através do sacrifício de Jesus, possíveis de mudar. Alguns améns. Quem acredita que é poderoso o sacrifício de Jesus aqui? Talvez você tenha visto livros históricos, ouvido grandes ministros pregando, talvez você tenha até assistido aquele filme lá do ator conhecido,
Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, e você se emocionou, ficou aterrorizado pela cena de violência. Deixa eu dizer para você, aquilo não chegou nem perto para o que Jesus sofreu. Ele saiu desmanchado, literalmente, sem a imagem de um ser humano depois que tanto apanhou. Com profissionais de dar pancada. Os soldados guerreiros de Roma sabiam onde bater e como flagelar uma pessoa. Ele sofreu tanto, apanhou tanto, perdeu muito do seu sangue, quase perdeu a consciência em alguns momentos, para que eu e você sejamos hoje seguidores dele, conscientes. Sabe, Romanos capítulo 12, por favor, mídia, me ajuda aí. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, a partir do primeiro, isso mesmo. Carlos, tu é bíblico, viu, cara? Tu é crente. Essa mídia está ficando profissional. Rogo-vos, pois, irmãos, antes de ler o restante, quando a palavra de Deus está te chamando de irmão, a quem ele está chamando de irmão? É tu. É vozes. É você. Leve sempre para o pessoal. Deus, quando está falando através da sua palavra, está falando especificamente para você. A gente pode ler num culto público para muitas pessoas ouvirem, mas saiba que ele está falando aos teus ouvidos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto o quê? Racional, da razão, do entendimento, intencional. Eu e você estamos aqui, alguns por um convite, outros por uma oportunidade que tiveram de entrar e conhecer, outros que tiveram, sei lá, um chamado do Espírito Santo no coração, dizendo, rapaz, não fica em casa hoje não, vai ouvir a minha palavra, eu quero conversar com você. Entra numa igreja mais perto da sua casa e vai me ouvir. E você vem com esse sentido, você foi convidado, você racionalizou esse convite e agora está aqui. E desde que você veio, deixa eu dizer para você, fica por inteiro. Fique intencionalmente com o desejo de ouvir o que Deus quer falar com você. E com o seu entendimento aberto, saiba que Deus usa a nossa linguagem materna, natural, né? Nativa, para a gente compreender o que Ele quer dizer. Você precisa racionalizar aquilo que você está ouvindo, para você acreditar, e quando você acreditar, você vai começar a viver aquilo que é sobrenatural. Tudo que Deus começa falando, a palavra dele é espiritual. Jesus falou isso em João, capítulo 6, versículo 63, que as palavras que ele dizia aos ouvidos dos discípulos que estavam ouvindo a ele, aos judeus que estavam andando junto dele, que as palavras que ele dizia era espírito e era vida, ou era vida e são espírito também. Ou seja, a palavra de Deus, ela é espiritual em sua essência, mas ela precisa influenciar o que é natural, sim ou não? Para eu acreditar, eu preciso compreender. Para eu aceitar e compreender, eu preciso ouvir. E quando eu ouço, acontece algo maravilhoso. O poder do Espírito Santo vem com convicção. Vem fazendo com que aquilo que se tornava palavra no sinal auditivo, chegue para o cérebro com conhecimento, mas que seja revelado no coração, que você precisa receber a informação completa. Quem entendeu isso que eu disse? Vou melhorar isso aqui. Quando você ouve a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo pega aquilo que você ouviu e transforma numa convicção. E toda convicção, ela necessita de uma ação. Eu sou convicto de que posso andar em qualquer lugar sem ser preso por causa da minha condição de homem livre, de inocente, de não infringidor da lei. Você se conhece assim também? Você é uma pessoa honesta, correta, não descumpre leis, você não quebra procedimentos, nem quebra princípios, você é uma pessoa honesta. E por onde você for, você vai levar essa convicção. O Espírito Santo pega essa informação aqui. Nós estamos aqui, não numa igreja para uma reunião comum, mas para um culto com entendimento por completo, apresentando o meu corpo diante de Deus. E já que eu vim, eu vou me queimar por inteiro no altar de Deus. Vou me consagrar por completo.
Amados, você viu que louvor maravilhoso, não foi a música não, foi você. Vou dizer de novo, não foi o grupo de louvor, foi você. Essa glória, esse ambiente se transformou porque você começou a se entregar e se render para Ele. Todas as vezes, preste bem atenção, não é aquele louvor ruim, não é aquela música ruim, é você talvez com uma intenção ruim, com uma percepção ruim. Me perdoe se eu estou sendo ofensivo. Talvez tenha sido você com a antena desfocada do sinal correto. Mas você viu que quando você sintonizou certo com os céus, independente de quem estivesse gritando, afinado ou desafinado, entrando certo ou entrando errado, você fluiu. Imagina você sendo 100% isso todos os dias. Isso vai te tornar uma pessoa melhor. Isso vai te tornar capaz de viver os melhores dias da sua vida. O evangelho não é passe de mágica, é consagração diária. Todos os dias, você se convencendo que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe, todos nós aqui, por algum momento, um dia tomamos as rédeas da nossa vida, decidimos por nós mesmos e dissemos, eu vou fazer. Já sou eu que estou aqui mesmo. Se não tem migo, vai migo mesmo. E por essa decisão você já viu que deu errado. Por uma atitude sua até conveniente. Rapaz, eu vou entrar nesse emprego mesmo e vou fazer e pronto, não vou perguntar para nada para ninguém. É uma porta boa, eu vou entrar. E de repente virou peso. De repente virou uma prisão onde você não tem nem tempo para sua família. Quanto mais para Deus. Quando a Bíblia diz que eu e você devemos nos apresentar, não ocasionalmente, mas sempre, como sacrifício vivo, santo e agradável. Como sacrifício vivo é porque você está lá, com a sua vida mesmo, se apresentando diante de Deus, seu coração está batendo, suas vontades ainda estão funcionando, seu discernimento ainda está aí, e porque você decide voluntariamente se entregar diante de Deus, você está indo com racionalidade, compreendendo que Ele te chamou para isso. E quando você responde a isso, Deus responde também. Não existe nenhum local da Bíblia onde o sacrifício apresentado diante do altar não tenha recebido a resposta, a não ser que o ofertante esteja errado. E aqui vai outra pergunta, no meio disso tudo, ou uma pergunta para entender isso tudo. O que você faz com que intenção? Eu trabalho com a intenção de receber meu salário, porque o meu tempo é muito importante para mim, e a minha capacidade de desenvolver uma área de trabalho, algo que eu estou fazendo, é importante para a empresa, eu presto serviço para ela com o meu tempo, minha vida, e ela me paga um salário. Essa é a intenção de receber um salário, pelo menos é uma boa intenção. Você vai ser contratado pelo serviço que você vai ser prestado, amém? Quem está compreendendo isso aqui? E por isso você recebe um benefício que é o seu salário, pelo seu tempo, sendo justo ou ainda não, mas você está contratado para fazer algo, e fazendo aquilo você recebe o benefício daquilo que é o seu salário. Mas, quem já pagou a conta do oxigênio uma vez na vida aqui? Alguém? Quanto foi que eu estou desatualizado? Quem pagou a conta de energia da bombinha que está aí dentro da tua caixa torácica, tocando o sangue para todos os membros? Você sabia que ele tem pulso elétrico? Quando foi que você fez um reparo nas baterias? Quando foi que você avaliou que essa energia está boa ou não? Quando foi que você, ao inspirar o ar, você percebeu que toda a capacidade pulmonar está funcionando aí? E você, ao mesmo tempo, expirou e disse, graças a Deus, eu não estou numa cama de hospital. Isso é coisa de dizer na igreja? Claro que é. Nos apresentamos diante de Deus por inteiro e voltamos com Ele, nos completando mais e mais. Vamos lá para o segundo versículo do mesmo capítulo, por gentileza. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu me apresento com entendimento, com intencionalidade, e Ele me dá a dica. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, e não vos
conformeis, ou não se amolde. Quem já brincou de massinha de modelar aqui? Eu me lembro que na escola, a gente criança, comia aquilo. Ai, meu Deus do céu. Imagina o gosto daquela coisinha que todo mundo pegava, jogava no chão, fazia um monte de coisa. David também comia, pela cara dele, ele sorriu aqui, ele comia também os pedacinhos. Mas, olha só, aquela massinha de modelar, você escolhia o que você imaginava e começava a modelar. Deus, através do apóstolo Paulo, está dizendo, não se amolde como uma massa, numa forma, pelo sistema do mundo. E se você nunca estudou a Bíblia, eu convoco você a ler a Bíblia e ver o sistema que era regido em Egito. E o sistema que regia também em Babilônia. Tanto um quanto o outro era afronta contra Deus. Egito, símbolo do mundo. Babilônia, símbolo também do mundo. Mas representando de uma forma diferente. Egito era a escravidão, a pressão do trabalho. O trabalho que não te deixa voltar para casa. O trabalho que não tem tempo nenhum para você adorar a Deus, pelo qual você nasceu para adorar. Isso é uma boa confissão para se fazer. Diga, eu nasci para ser um adorador. Fale isso mais uma vez. Diga, eu nasci para ser um adorador. Tudo que você faz, toda a respiração, toda a atitude, todos os seus jeitos e afeições devem voltar para Deus como adorador. Um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Então você não se molda ao sistema, e o sistema do Egito era o peso do trabalho, uma pressão para satisfazer o patrão, aquela coisa que se você não trabalhar, você morre. Ei, deixa eu dizer para você, o salário não paga teus sonhos. Vou dizer de novo porque André gostou, né? O salário que você recebe nunca vai pagar os seus sonhos, mas Deus satisfaz o desejo do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do seu coração. Jeremias 29:11 diz, eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de desespero. Eita, eu li em outra versão. Pensamentos de paz. Quem está vendo as notícias do mundo aí? Nações contra nações. Pessoas sem amor, sem gratidão, sem bondade no coração. Crianças morrendo por ignorância de homens que deveriam e têm o poder nas mãos para ajudar, estão agora tentando matar uns aos outros. Pessoas que você olha e diz, não, essa pessoa não era digna nem de respirar, mas para essa pessoa também, eu falei hoje de manhã, Jesus morreu por ele. Eu vou citar uma situação que está na internet, até de coisas que estão recentes aí na imprensa. Quem já viu esse caso aí do Epstein, né? Um americano cheio de bronca aí, cheio de rolo, cheio de confusão. E quanto mais você ouve, dá vontade de você matar alguém, passar perto de você dizendo que ele era bom. Alguns dizem que ele morreu, a teoria das fofocas, aí, os teóricos de conspiração dizem que ele está vivo. Eu quero dizer para você, mesmo essa figura abjeta, que fez tudo isso, por ele Jesus morreu e se entregou na cruz. Dá para tu compreender isso? Dá quase vontade de ficar com raiva de Jesus? Eu estou sendo sincero, eu estou confessando meus pecados para ser curado disso. Quantas pessoas você conhece que diz, rapaz, essa peça rara é ruim? Quem já viu alguém assim? Diz, não, essa se Jesus morreu por ele, eu vou reclamar. Eu vou reclamar e vou dizer, não, menos esse. Ou então no céu, bota ele do outro lado do muro. Mas mesmo assim, Jesus o amou e morreu por ele. Se ele confessou o pecado antes de morrer, se morreu. Se ele aceitou Jesus, ele foi para o céu. Imagina Cláudio, que ficou tão repugnado com essas mensagens, com essas coisas que aconteceram com ele, com tantas pessoas que se envolveram naquilo, homens de poder que deveriam influenciar para certo, se influenciaram para o mal, e Cláudio chegar no céu e esse camarada estiver lá. Eu vou querer entrar, vou? Claro que vou, porque foi ele que morreu por mim. Não, meu amigo, foi Jesus Cristo. Mas que dá uma vontade de chegar lá e pelo menos pisar no dedão do pé dele, dá. Você está entendendo isso? Não se deixe moldar pelo sistema do mundo, porque isso é ser
carnal, mundano. O que é que Jesus fez? Cláudio, se eu perdoei a ele, não é da sua conta. Sabe o que é da sua conta? Você era limpinho, zerinho, fofinho, cheirosinho quando eu te aceitei. Você era feita filha de Nelly e de Tarcísio, limpinha, arrumadinha, cheirosinha. Não. Também era imundo. Também era pecador, digno de morte, inimigo de Deus, alheio à vida de Deus. Eu sei que só era eu, você estava já salvo. Você só foi agora congregar numa igreja. Eu sei que você se encontrou nessa sistema. Agora o sistema do mundo, Egito, trabalho, prisão, escravidão, não sai ninguém. Se eu não for trabalhar, eu não recebo meu salário. A minha preocupação agora é agradar o meu patrão. A minha preocupação agora é eu manter, para ver se eu chego nas férias, para ver se eu compro uma casa nova, para ver se eu compro um carro novo, para ver se eu sustento e pago as minhas contas. Isso é lícito ou não é? Claro que é. Mas isso te prender para adoração a Deus, está errado. E Babilônia é o sistema de adoração. Babilônia vai dizer, não cara, pelo amor de Deus. Que é isso, você não precisa nem faltar o culto, é só você ir de vez em quando. Babilônia deixa você cultuar na igreja, ser membro de uma congregação. Babilônia deixa você até levantar as mãos e adorar a Deus. Mas vai dizer a mim também, tá? Adora a mim também. Porque foi eu que deixei você cultuar. Fui eu que liberei para construir os muros de Jerusalém. Fui eu que construí. Adora também a Abel, a Asterote. Entrega a tua criança como sacrifício a Moloque. Nada demais. É adoração. O caminho que leva a Deus é tudo um só. Ah, o que é que tem, rapaz? O evangelho segundo alguém. Imagina, Cláudio. Eu estou 97? De 97 para cá, quantos anos? Eu sou ruim de matemática. Bora, professor. Hã? Cadê os matemáticos aí? Quanto? 29 anos, né? Então, 29 anos nessa visão, o verbo da vida. Em 98, de fato, dentro dela, participando, ouvindo, aprendendo. Em 2000, eu parei de olhar a vida dos outros na igreja e fui frequentar a mesma seita. Eu e Neide nos formamos no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, primeiro observando, mas desde que chegamos na igreja a gente foi servir. A gente nunca foi parado. Eu nunca achei que estar numa igreja era para ficar sem fazer nada. E minha família veio junto comigo por isso. E a gente tem acreditado que servir ao Senhor é a melhor coisa para a nossa vida. Mas entenda isso, eu fui cheio de craca, cheio de ideia de quem era Deus, cheio de Baphomet. Eita, Neide disse que não. É aquele bode que a gente não. Uma entidade espiritual que as pessoas ofereciam sangue humano para ele. A gente entrou numa igreja onde a verdade da palavra começou a tirar a religiosidade dos nossos olhos. Eu lia versículos da Bíblia, disse, eu já li a Bíblia várias vezes, eu não vim aprender a ler a Bíblia no verbo da vida, eu vim ouvir a palavra para praticar. E aquilo que eu lia, disse, peraí, onde foi que estava esse negócio? Eu nunca tinha visto isso aqui. Eu já li Bíblias em várias versões, porque eu não consegui entender isso que estava dizendo aqui agora. E o não se amoldar ao sistema do mundo foi muito difícil para mim, porque eu era muito religioso e achava que só aquela denominação que eu frequentava antes era que ia para o céu. Até Deus me mostrar pela palavra como ele era diferente do que eu achava. Como ele era diferente daquilo que eu ouvia dizer, porque eu passei a ver com os meus olhos. Sabe, ninguém pode me convencer que Deus não cura ninguém de câncer. E eu espero que você se convença sobre isso. Nem da igreja ela é. Nem sei se ela é ainda funcionária de uma loja de comércio aqui da cidade. Nem pastor dela eu era.
Mas o gerente da loja me chamou porque me conhecia, morávamos perto. A esposa de Lili vai dar esse testemunho, se fosse... a esposa de Lili é Júnior, né? É o esposo, corrigindo aqui. Lili, esposa de Júnior, o padrasto dela era o gerente dessa loja. Então ela pode dar testemunho sobre essa veracidade disso aqui. Ele sempre me chamava todo final de ano para orar pela equipe dele, para conversar com a equipe de trabalho deles, orar lá diante do ambiente de trabalho. E essa moça adoeceu. E eu perguntei, cadê a fulana? Ela disse, cara, ela descobriu que está com câncer. Está bem sério. E essas coisas estão afetando a vida dela. E ela vai começar agora, a partir de tal período, fazer a quimioterapia. E eu me lembro que veio como posso dizer, uma convicção do Espírito Santo sobre mim. E veio aquela irritabilidade sobre essa notícia. Eu disse, não é justo. Não é justo. Uma pessoa nova, trabalhando, e agora sendo vítima de uma situação que ela não procurou e não tem entendimento de como se livrar. E veio aquela indignação santa, e eu sei que foi a unção do Espírito Santo. E eu falei para ela já estava de touca, se preparando no hospital para começar o início dessas coisas, da quimioterapia, da radioterapia. E eu disse para ela, olha, você não vai morrer. Eu declaro sobre a sua vida, vida abundante. Eu não sei nem qual é teu nome, mas eu declaro sobre sua vida, restauração plena, e falei contra o câncer. Eu disse, câncer, eu te amaldiçoo agora em nome de Jesus. Amados, eu não sei como você acredita sobre essas confissões de fé. Eu acredito que há poder no nome de Jesus. E que a Bíblia diz que se eu crer, eu imponho as mãos e as pessoas serão saradas. Não sou eu que vou curar, é Deus. A única forma que Ele quer que eu faça é impor as mãos. É declarar em nome de Jesus. E eu sei que essa pessoa começou a fazer o tratamento, descobriu o tumor, e no meio de tudo, nas suas terapias, nas suas químios, nas suas rádios, ela se viu curada. E eu me lembro que eu fiquei tão empolgado, e depois passei a ir vários cultos lá na empresa, mas ela não estava indo mais. E de repente a minha fé começou a abalar. Será que ele voltou? Será que ela está mal? E eu confesso que eu sou um ser humano ainda em construção para melhor. Eu fui perguntar, cadê fulana? Ela está doente de novo? Não, pastor, ela está curada. Eu disse, tem certeza? Que eu não vi mais ela trabalhando. Não, porque ela foi chamada para outra loja. Eu disse, tá. Quando eu saí, eu disse, você ouviu, Satanás? Ela está curada. Então para de botar dúvida no meu juízo aqui, que eu não vou mais perguntar por ela não. E eu sei que ela agora está frequentando uma igreja. O que eu quero dizer com isso? Amados, nós temos uma palavra poderosa. Uma Bíblia diante de nós, se não está no teu livro, está no celular, está no iPad, está no sei lá onde você bota a tua Bíblia. Mas ela é palavra de Deus viva e eficaz. E ela diz que nós não devemos nos moldar, nos conformar, tomar a forma do sistema do mundo. 3 coisas ainda regem o mundo. Não são 3 maiores nações do mundo, que você esteja imaginando em China, Estados Unidos e Rússia. Não é isso não. Concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. Soberba da vida. Essas 3 coisas regem o sistema do mundo. Junto com essas paralisias espirituais chamadas Egito, escravidão, trabalho escravo, pressão para ser o melhor na empresa, pressão para receber mais, sempre que tem mais. Você já viu que a gente, quanto mais come, mais fome tem. Quanto mais se ganha e mais serve ao dinheiro, mais dinheiro você quer. Nunca está satisfeito. Eu garanto a você que se você ganhasse hoje numa mega sena de milhões, amanhã você jogava de novo para ver se ganhava mais. E Deus nos diz que tem vida plena nele, tem satisfação nele,
embora que o mundo esteja corrompido, jazendo no maligno, as coisas caindo, mas a paz que Deus dá a você, o mundo não pode tocar. É uma paz em meio às guerras. Desde o início do confronto da Ucrânia, Ucrânia? Não, é Ucrânia, não, mas é que a Rússia está. Rússia e Ucrânia. O Ministério Verbo da Vida fez, logo nos primeiros meses, uma missão evangelística e foi para lá, para o país, para a fronteira, onde as pessoas estavam fugindo, o ministério foi lá levar consolo, conforto, abrigo. Muitos que foram para lá nem conseguiam falar a língua natural de lá, mas alguns falavam inglês, outros falavam espanhol, e o próprio nativo lá dava seu jeito para entender. Mas uma coisa que era universal, todas as vezes que eles chegavam lá, famílias, principalmente mulheres com crianças, alguns raros homens que a máquina de guerra não prendeu, não consumiu, chegavam nesses abrigos, chegavam com fome e sede de paz. Sabe o que eles encontravam? Pessoas dispostas a dar a sua própria vida para ajudar eles. Porque entenderam que o sistema que Deus tem é diferente e sempre vai vencer o mundo. O sistema de ter fé em Deus é a vitória que vence o mundo. E continuando o versículo, ele diz que nós devemos nos transformar. Metamorfose. Quem já viu um casulo de uma borboleta aí? Eu tive a curiosidade por um tempo, não depois de adulto, mas criança, adolescente, eu morava numa área que tinha muito mato, e minha mãe costumava ter muitas plantas, e eu me lembro que eu fiquei acompanhando por uns dias, meses, aliás, o movimento lá das plantas, e tinha um pé de graviola, que quando a gente passava lá, graviola maravilhosa, mas quando a gente passava perto, o zumbido ficava zzz, e eu descobri que tinha um besouro, que ferroava e dava febre, porque eu fui futucar lá, não sei porquê, não sei quem foi que deu essa ideia para mim, e eu levei uma ferroada e fiquei com febre, e depois, lá numa folha, estava lá, um casulo, eu disse, eu vou ver quando é que, vou mexer nele aqui, estava verdinho, igual a lagarta que fechou ele lá, toquei, ela se mexeu, disse, está vivo, então não vou perturbar não, vou acompanhar quando ela vai sair, e fiquei olhando, todo dia ia lá, visitava, até o dia que eu vi começando o movimento, que ela já estava marrom, e começou a se abrir. E eu esperei alguns minutos para aquela borboleta sair. Não tinha nada parecido com aquela lagarta verde que entrou lá. Nem os olhos, nada semelhante. Houve uma transformação. E ela deixou de ser rasteira para ser dos céus. Deixou de ser um animal terrestre para ser, lógico, na terra, ambiente da terra, mas um animal alado. Um animal que vê agora com uma perspectiva diferente. A lagarta conseguia comer as folhas, ela agora bebe do mais fino néctar. E de uma beleza estonteante, toda colorida, tudo diferente. Mas transformai-vos. Como é que eu me transformo nesse mundo? Cheio de coisa errada, cheio de coisa ruim. Me transformo tendo conhecimento, experimentando uma renovação na mentalidade, conhecendo o que Deus diz a meu respeito. O que é que Deus diz a meu respeito? Que eu sou só um vitoriense, que eu sou um cara que mora aí na Morepe, Cajá, Bela Vista. Não, Deus me chama como cidadão dos céus, e te chama assim. Você precisa se ver como Ele te chama, precisa se enxergar como Ele te fez, nova criatura, nascido de novo. Esse contexto de nascer de novo é literalmente você acreditar que Jesus morreu, mas ressuscitou para a sua salvação, e para a sua recriação, regeneração. Se você confessa com sua boca, crendo com seu coração, e confessar com a sua boca, você vai ser salvo. Ué, não é ser membro dessa igreja? Se você quiser, essa é a melhor igreja Verbo da Vida da cidade.
Só tem essa, tá? Ainda vai ter outras, em nome de Jesus. Mas não é ser membro de uma igreja, não é ser participante de um culto religioso, é ser participante da família de Deus. E ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu seja aquele que experimenta. Quem já viu uma laranja azeda pela casca aqui? Você olhou e disse: essa laranja está azeda pra caramba. Essa manga, chega, está travando aqui. Ai, meu Deus do céu, essa manga está muito azeda. Sem experimentar, eu garanto a você que você com certeza errou. Ou pode até ter acertado, mas você teria 100% de acerto se você experimentasse. Deus nos chama para nos moldar, mudar a nossa mentalidade, dizer: esse negócio de ser crente é coisa do passado. Deixa eu dizer, é a coisa mais atualizada que pode ter e acontecer na vida de um ser humano, é ser crente. Porque Deus sabe o nosso futuro. E quando a gente se conecta a Ele, as coisas ficam mais fáceis de serem informadas. Eu não sei se você sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Não é melhor você andar com uma pessoa que sabe tudo que vai acontecer mais para frente, do que você andar sem ninguém? Não é melhor você andar seguro do que você não saber nem se você vai sair aí na esquina e ser assaltado? Mudança de mentalidade. Pegando o que Deus diz para mim, e agora não só como informação, mas como uma ação para viver. Essa é a melhor e mais transformadora coisa que o Evangelho faz. Ele nos informa sobre as boas notícias, ele nos dá a visão do Salvador, ele nos abre a porta para o coração de Deus, mas não nos deixa simplesmente com a informação, ele nos capacita a viver o que Deus diz que nós poderemos viver. Como é bom ser crente. Ser crente é fofo, lindo e cheiroso. Sabe por quê? Quem já viu uma pessoa carrancuda? Eu já fui muito. Se você me vê aí de cara feia, pode me dizer: ei, agora tu é crente, rapaz. Se quiser, pode bater no cabeção, para destravar o sistema novo. Porque a Bíblia diz que até um camarada feio feito eu, se sorrir, fica bonito. Coração alegre aformoseia o rosto. E eu sou feliz com Jesus. Estou satisfeito com Jesus. Na verdade, Ele vai muito além das minhas expectativas. Ele me fez conhecer os caminhos da vida. E hoje eu não quero nada com a morte. Eu não quero mais nada, e eu declaro sobre a sua vida o mesmo desejo. Fome e sede da justiça de Deus. Fome e sede do conhecimento de Deus. E sabe, a Bíblia também diz, o mesmo escritor diz que nós podemos experimentar a boa, agradável e uma perfeita vontade de Deus. Sabe, muitas vezes a religião vai confundir você para dizer: essa pessoa está num leito porque foi a vontade de Deus. Quem disse que você pode julgar a Deus dessa forma? Deus vai aproveitar essa situação contrária para ajudar essa pessoa a sair dela. Mas não culpa a Deus dos cânceres da vida. Não culpa a Deus dos acidentes da vida. Pode até dizer: pela soberania eterna de Deus, Deus permitiu. Mas nunca dizer Deus matou. Deus não tem morte nele, só tem vida. Mas Ele pode tirar a vida, porque é dEle. Tudo que vive, tudo que respira, tudo que existe é dEle. Inclusive você, se ainda não tem conhecimento. Saiba que você é propriedade exclusiva de Deus. Só falta você reconhecer isso, se você ainda não reconheceu. Acho que fica mais fácil de entender quem protege, quem guarda, quem te bota em lugares altos, quando você conhece quem é o seu dono. Ah, então quer dizer que a gente é uma posse, uma coisa. Não, você não é uma coisa, você é filho. Pergunta a Nelly de quem é a filha dela. De quem é a tua filha, Nelly? É tua? E a tua propriedade? Tua e de Tarcísio. Ah, já registrou também, né? Está até registrado. Você entende se natural é certo isso? Imagina no espiritual, quando Deus diz: é meu. E o maligno não toca. O que eu quero te convidar, e fiz esse arrudeio todinho, é para dizer: você pode viver os melhores dias da sua vida sendo crente. Você pode andar nas melhores possibilidades que alguém pode dar,
Se você for crente e ter uma visão do que os céus têm prometido para você. Com Deus você anda seguro. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor será o teu escudo. E sabe o que vai sair da sua boca? Ele é o meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, a minha provisão. E quando você diz isso, reconhecendo isso, o inferno sabe de quem você é. E sabe o que acontece? Eles só vão procurar oportunidade, mas se você não deixar a brecha, ele nunca vai te perturbar. Ele é muito fiel. Ele é a expressão da fidelidade. Esse é o nosso Deus. Sabe, nunca desista de agradar a Deus. Nunca deixe de se esforçar para ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero dizer para você, se você nunca notou o relógio, o tic-tac da história, está dizendo que nesses dias, Jesus está voltando. Eita pastor, o senhor está dizendo que Jesus vai voltar essa semana? Não, estou dizendo que Jesus daqui a pouco volta. Só não sei quando. Pode ser agora. Pode ser amanhã. E tudo que você está fazendo, para quem vai ser? Quem vai olhar os seus feitos e vai dizer, isso aqui é um legado de fé? É por isso que eu estou te chamando para ser uma pessoa melhor. Leia a sua Bíblia a respeito de casamento e você vai ver que num relacionamento, o marido tem que ser aquele que ama a esposa como Deus amou a sua igreja ao ponto de entregar a sua vida. Não olha, fica só olhando para frente, se sorri de nervoso, fica tranquilo, olha só para frente. Marido, você seria capaz hoje de se alguém dissesse, ou você ou ela, vai morrer agora, você morrer na frente? Não responde não. Não quero me comprometer com isso. Think about. Vou buscar minha ponto 40 agora. Nem tenho. Amém, amém. Que seja uma convicção certa, sabe por quê? O mundo está diferente, está coisado. Ou descoisado. Que coisa, não? Os homens estão sem identidade, sem virilidade, sem a coragem de defender a sua família, dizer, ei, vagabundo, está pensando o quê? Está olhando para o quê? Não é para você arrumar briga, mas para dizer, ei, isso aqui é meu. Minha família, meu espaço. Não entra quem eu não quero. E você não precisaria nem comprar um pitbull para ficar no portão. Eu ouvi de um homem de Deus, eu creio que isso é de Deus, purinho, nem se preocupe, ainda está dentro do termo. Você ser transformado para viver do jeito certo. Você sabia, homem, que você nasceu para defender? Para liderar, para proteger, para prover. É por isso que você tem essa sina, eu vou trabalhar, e o mundo pega isso, e o diabo vem com o sistema do Egito e diz, não, você vai virar um escravo. Mas se você tiver Deus no seu coração, na sua mente, e dirigindo os seus atos, você vai ver que você vai trabalhar sim, você vai ter sua responsabilidade sim, mas você vai prover do jeito certo. Sabe como você provê para a sua família do jeito certo? Colocando Deus em primeiro lugar. E quando vier alguém estranho chegar para... Gente, eu vi vídeos na área de segurança e trabalhei na área de segurança e segurança armada. Quando pessoas até armadas correram com medo. Homens que deveriam ser pagos para defender, correram. E eu não aprendi a ter medo. Primeiro que eu sei quem sou. Depois agora eu sei quem sou em Deus. Não confio mais em armas. Não se preocupe, eu não era bandido, era segurança de patrimônio e segurança patrimonial também com escolta armada. E a gente aprendeu a olhar para uma pessoa e dizer, esse cara vai aprontar. Aí a primeira instrução que vinha, se o cara fosse maior do que eu dou no pau da venta, ou na rótula para dentro ou para o outro lado, e já saco na mão e vai no joelho ou vai no ombro, vai numa perna. Você está entendendo o que é, né? Era essa a minha perspectiva lá fora trabalhando. Mas hoje em Deus, onde é que o anjo vai segurar para poder botar a mão e expulsar esse demônio para ele ser crente?
eu vou para qualquer lugar sem medo. Lógico, eu não vou tentar ao Senhor, meu Deus. Tenho consciência disso. Não seja irresponsável, mas seja maduro, homem. Seja, de fato, um varonil. Defenda seu espaço. Defenda sua família. Muitas ideologias estão aí em desenhos, filmes, notícias, política, tudo isso contra a sua vida. Mas você não se molda, você se transforma em Deus para uma nova criatura, que não é mais dirigido pelas leis dos homens, obedece às leis dos homens, mas principalmente obedece à lei de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eu vou encerrar com isso, a gente tem mais ou menos 7 minutos, dá tempo de encerrar em paz. Toca na pessoa que está do teu lado e diz: acorda, irmão. Diga: fica ligado, irmão. Diga: esse pastor tem o histórico de jogar sapato para acordar. Receba, né? 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém... Eu amo provocar isso. Parece que eu estou ouvindo só para mim isso aqui. Cláudio, quem é você? Você é o quê? Diga: eu sou alguém. Mas o mundo vai dizer: conversa, rapaz. Nandinho, cosplay de Jesus é ninguém. Já começou certo fazendo cosplay de Jesus, está tudo bem. E ainda é pai de família, barbeiro, toca na bateria e ainda é crente. Quer mais, ele prefere fazer o rema. Aí ele vai melhorar mais. Você receba também. Se alguém, qualquer um de nós, está em Cristo. O que é estar em Cristo? É nascer de novo. Crer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Entregar a sua vida, a direção por completo. Sob nova direção. Jesus Cristo. A gerência da carne saiu, agora é o Espírito Santo que vai governar a sua vida. O Espírito Santo, além de te convencer do pecado, da justiça e do juízo, vai dizer que você agora precisa do perdão. E vai te convencer do perdão e vai dizer que você vai ser perdoado. E o Deus que antes parecia um juiz imputando o pecado, vai ser seu pai, dizendo: filho, teu pecado foi perdoado. E Ele não simplesmente perdoa, mas Ele diz: agora você não vai andar mais sozinho, eu vou morar em você. E aí você vai virar uma outra pessoa, não remendado, não recalchutado, mas uma nova criação. Onde? No reino do Espírito, no seu coração, no seu interior, na sua essência. Antes você era inimigo de Deus, pecador, passa a ser filho de Deus. Era criatura, mas agora é filho de Deus. Só reconhecia Deus de ouvir falar, mas agora é de com Ele andar. E Ele vai te guiar pelas veredas da vida, te dizendo pela esquerda não, pelo caminho da direita, sempre pela direita. Caminho, tá? Em Cristo, o caminho direito. Não tem nada a ver com política. Pelo amor de Deus, não diz que eu estou dizendo política não. Eu estou dizendo em Cristo, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. No centro da verdade. Deus, Ele tem um melhor lugar para você. À destra da majestade santa. Em Cristo Jesus. Ah, pastor, o senhor está fazendo analogia política? Não, estou dizendo Bíblia. Porque para a história bíblica, a direita no conceito de honra. O melhor lugar para se estar, não de ideologias, eu não estou falando de ideologia. Eu nem sou presidencialista, nem republicano, eu sou monarquista. Eita, o senhor gosta daquela família lá? Não, nem votei neles também. Eu sou da família real, Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Rei, Jeová Jirê, seja lá qual o nome que você quer dar a Ele. Yahvé, Jeová, eu sou dessa monarquia. Eu sou embaixador dos céus aqui na terra. E você está sendo cooptado ao ouvir essa mensagem, a ser transformado para ser mais um que vai se juntar às miríades de adoradores celestiais. E pensaram que eu ia deixar as mulheres de fora, né?
Os homens vão amar a sua esposa ao ponto de dar a vida por ela, proteger, guardar, prover, amar. Mas as mulheres, empoderadas, capacitadas, inteligentes, em posições de lideranças, melhores salários. Você sabe que as mulheres estudam mais que os homens, não sei porquê. É sério isso. É natural delas, elas são mais perspicazes, elas são mais inteligentes, elas gostam de estudar, gostam de ler. Se não gosta, aprende, viu, mulher? Pelo amor de Deus. Mas elas são assim. Elas, por natureza, são tendentes a conhecer mais, a mais detalhes, a estudar melhor, ser mais detalhista, por isso conhecer mais. Mas sabe o que uma mulher perfeita diante de Deus faz? Ela sendo topada de linha, cabeça em tudo que é evento, chefona, a poderosa chefona, ela agora se submete. Por causa de quem? Por causa do senhorio de Jesus Cristo. Como a igreja se submete ao Espírito Santo e ao noivo, a esposa se submete a seu marido, para ser não uma pessoa menor, mas para ser guardiã ao lado, ajudadora, idônea. Vou dar o exemplo da arma de novo. Eu me lembro que andava com um canela seca, quem sabe o que é isso aí? Um 38, 5 tiros. Boca de tijolo. Cano curto, mas também tinha um TA. Mas vamos lá, não é para elogiar a arma não. O conceito que eu quero dizer, eles tinham já na munição dele, já municiado, 5 tiros. Mas quando andava com a pistola era 16. 15 no pente e 1 na agulha. E dentro disso tudo, ainda recebia uma bolsa de bala. Que se atirasse, faltasse, jogava com as mãos que sobrava bala para todo lado. Ou seja, tinha a arma municiada e tinha condições de remuniciá-la em qualquer ocasião. Quando você aceita Jesus, você sai de uma condição de indefeso, desamparado, esquecido, largado, perdido, sozinho, para ser em potencial para o inferno uma arma nuclear. E o diabo olha para você com medo. Isso. Lá vem esse crente. Não vem para o meu lado não. Mas se o crente for vacilão, ele vai ficar de perto grandão. Mas se você é crente de verdade, quem é crente de verdade aqui? Crente, crente. Eu estou dizendo crente quem acredita, viu, amado? Quem acredita em Deus. Você vai entender que você não precisa ter medo das situações, lógico que você não vai ser tolo de se pôr em situações de risco. Mas você vai ser aquele que vai assombrar e ser o pesadelo de Satanás. Por isso que ele tenta te roubar a paz, por isso que ele tenta te tirar da comunhão dos santos, por isso que ele tenta tirar do convívio da igreja, por isso que ele joga picuinhas na tua cabeça como sendo na primeira pessoa, dizendo, rapaz, o pastor falou tanto, mas não falou do meu nome. Eu acho que ele está de mal de mim. Eu acho que esse pastor está com alguma coisa contra mim. Eu não vou mais para essa igreja não. Vou nada. Eu não vou mais andar com ele não. Eu não vou passear mais com ele. Eu não vou jogar bola mais com ele. Eu não vou nem jogar dominó, né, Vinícius? Eu estou falhando com ele. Eita, pastor, o senhor joga dominó? É. Só que faz tempo que eu não jogo, né? Mas a gente vai se juntar, viu, macharada? Deus está dando tempo para a gente fazer isso. Mas eu quero dizer para vocês, o ser nova criatura é a melhor posição que Deus tem para mim e para você. Porque você não nasce de qualquer jeito, você nasce dele. Você nasce com a essência e natureza dele. Tudo que é dele agora vai ser também seu. Tudo que pertence a ele também vai pertencer a você. Imagina todo o poderio celestial a seu favor. Quem já ouviu esse versículo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina o contrário, se Deus é contra você, quem vai ser por você? O que é que põe inimizade entre nós e Deus?
Quem sabe dizer o que é? As nossas transgressões. Isso impõe uma barreira e coloca diante de nós e diante de Deus uma inimizade. Mas quando nós confessamos, essa parede que dividia cai. E Ele passa agora a conviver comigo e com você. Eu quero dizer para você que deseja nessa noite fazer uma confissão de fé, um desejo de mudar, uma aliança renovada com Deus. Hoje é noite de você selar isso. Hoje é noite de você ouvir, crer com o coração, falar com a sua boca e começar a praticar aquilo que você está dizendo. Porque se você é homem de palavra. E se você é aquela mulher de verdade, você é uma mulher de palavra. Então você não joga as palavras ao vento como algo que vai faltar para o próximo dia. Mas você vai cuidar para cumprir aquilo que você diz. Isaías 55. A partir do 8, eu acho. E eu encerro com isso de verdade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Talvez isso aí seja ainda uma situação de quem ainda não tem Jesus, que não reconhece o senhorio de Jesus, e Deus está dizendo, e realmente, Deus pensa fora da caixa, posso dizer assim. Deus é além da marca. Os nossos pensamentos não são pensamentos como o de Deus, porque Deus vê o problema, a solução e o resultado. Os nossos pensamentos não são, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, o próximo. Porque os meus pensamentos, 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, quem sabe que o céu é muito alto? Você já tentou na polegada aí chegar lá? É alto. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva, e eu digo que é favor de Deus, já aqui, porque assim como descem a chuva, desce o pensamento de Deus para chegar a mim e a você. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão para o que come, o 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que a designei. O salmista, acho que é 107, versículo 82, é o 102, 87. E enviou-lhes a sua palavra, os sarou e os livrou do que lhe era mortal. Ele já enviou, ele já designou. Jesus era o verbo vivo de Deus, a palavra viva. Ele já foi dito, pré-anunciado, já veio à terra, já viveu como um homem, já viveu o seu ministério, já morreu na cruz, já ressuscitou, já está assentado na majestade santa lá, reinando para todo sempre, e Ele um dia vai nos voltar para buscar a sua igreja. E eu quero convidar você, se você ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, quer fazer isso agora? E eu vou estender para você, meu amigo, que entrou aqui. Você quer fazer Jesus Senhor da sua vida? Você quer aceitar Jesus, confessando com a sua boca Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer fazer isso hoje? É você mesmo, meu jovem. Quer fazer isso? Eu posso orar com você por isso? Então vem aqui. Vem cá.